participações ao longo, né, dos nossos domingos, adorando os nossos domingos. E confesso que, mesmo não sendo o fã, estava cantando na cabeça as músicas de vocês. A cada domingo vem alegrando os nossos corações. Né? Agradecer a presença de todos. Depois você coloca não. Não, você pode segurar agora no momento enquanto você está falando, depois você coloca nela. Perfeito. E segura aqui para você falar. Por óbvio, antes de qualquer trabalho espiritual, nós pedimos autorização ao Criador, e a autorização é feita através de uma prece. Eu preciso que você fale no microfone. Microfone? Então eu gostaria de pedir a alguém que fizesse a prece para podermos iniciar os trabalhos. Alguém se prontifica, por gentileza? Silêncio mortal aí, né? Faz, Terezinha, prece inicial para sua neta. Dona Terezinha, a senhora foi chamada. Quem é a Dona Terezinha? Por gentileza, Dona Terezinha. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Criador, agradecendo por essa oportunidade que Ele está nos dando hoje, com todos que aqui estão, e que Ele nos abençoe, né, no nosso caminhar espiritual, a nossa elevação espiritual, e pedindo também a nossa Mãe Maria de Nazaré que nos cubra com seu manto sagrado, nos ilumina nos nossos caminhares, nas nossas vidas, nos nossos lares, de todos que estão aqui, de nossos colegas que também não estão aqui, e que o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Amém. Assim seja. Agradeço a Dona Terezinha a participação. Vou fazer uma breve leitura do livro Pão Nosso. Por coincidência, eu iria abrir, mas eu acabei achando esse marcador de texto. E quando eu abri uma mensagem aqui, me surpreendeu bastante. Mas antes, livro Pão Nosso, né, escrito pelo Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a mensagem, a lição, é a 92. Deus não desampara, abre aspas, e dei-lhe tempo para que se arrependesse pela sua prostituição e não se arrependeu, fecha aspas, Apocalipse 2:21. Se o Apocalipse está repleto de símbolos profundos, isso não impede, venhamos a examinar as expressões compatíveis com o nosso entendimento, extraindo as lições suscetíveis de ampliar-nos o progresso espiritual. O versículo mencionado proporciona uma ideia da longanimidade do Altíssimo na consideração das falhas e defecções dos filhos transgressores. Muita gente insiste pela rigidez e irrevogabilidade das determinações de origem divina. Entretanto, compete-nos reconhecer que os corações inclinados a semelhante interpretação ainda não conseguem analisar a essência sublime do amor que apaga dívidas escuras e faz nascer o novo dia nos horizontes da alma. Se entre juízes terrestres existem providências fraternais, qual seja a da liberdade sob condição, seria o tribunal celeste constituído por inteligências mais duras e inflexíveis? A casa do Pai é muito mais generosa que qualquer figuração de magnanimidade apresentável, até agora, no mundo, pelo pensamento religioso. Em seus celeiros abundantes, há empréstimos e moratórias, concessões de tempo e recursos que a mais vigorosa imaginação humana jamais calculará. O Altíssimo fornece dádivas a todos e, na atualidade, é aconselhável medite o homem terreno nos recursos que lhe foram concedidos pelo céu, para arrependimento, buscando renovar-se nos rumos do bem. Os prisioneiros da concepção de justiça implacável ignoram os poderosos auxílios do Todo-Poderoso, que se manifestam através dos 1000 modos diferentes. Contudo, os que procuram a própria iluminação pelo amor universal sabem que Deus dá sempre o que é necessário aprender a receber. Pois bem, uma mensagem muito simples, mas muito profunda, né? Que a cada dia nós temos que melhorar, porque o divino nos dá diversas direções para isso. Cabe a nós, através do livre-arbítrio,
né, seguir o melhor caminho para a nossa melhora. Dito isso, pessoal, vamos dar início, né, à nossa palestra de hoje. E queria apresentar a vocês, para quem não conhece, né, Luana Otira, que é a nossa palestrante do dia. Ela é filha de da nossa ilustre colega Jennifer, né? E a palestra, o tema hoje da nossa palestra é Amélia, a força. Eu não vou me atrever a soletrar o sobrenome, mas é a força discreta ao lado do codificador. Boa noite, gente. Boa noite. Eu estava aqui pensando o tempo inteiro, quando eu estava sentada, o que é pior? Eu tenho que falar aqui? Tem que falar. Coloca aqui. Tem. Eu preciso gravar aqui. Eu estava aqui analisando o que é pior desse final de semana, que eu escolhi fazer. Ontem participar de um campeonato de CrossFit, que acabou comigo. Eu não conseguia levantar o braço, doía minha axila, doía minha perna, uma loucura, uma adrenalina, um estresse, um nervosismo, lutando pelo terceiro lugar, que a gente ficou eu e minha dupla. E vou falar em público, eu vim aqui falar em público. Aí eu fiquei analisando, que loucura, né? Ontem foi um campeonato de CrossFit que eu passei toda a adrenalina, o sistema nervoso simpático, trabalhando naquilo de luta ou fuga, uma loucura, e um gritando pra mim, eu vim pra cá agora, no silêncio, todo mundo olhando pra mim, e eu tento que falar aqui, uma loucura. Mas aí você passa pro outro slide, pro de Provérbio. Eu vou começar aqui iniciando. É um assunto que eu escolhi, que eu também acredito que tenha sido escolhido primeiramente pela espiritualidade, porque foi muito assim de supetão. Um dia eu estava na palestra da Célia, lá na Praia do Morro, e alguma coisa veio assim na minha cabeça, vai você, tipo assim, alguma coisa assim, vai falar você um dia na palestra. E aí eu repreendi, Deus me livre, não vou fazer isso agora não, vou deixar para fazer isso no futuro, não vou falar em público agora não vou me propor a fazer isso agora, porque eu sou muito jovem. Eu comecei pensando assim. Aí começou a vir um negócio na minha cabeça, não, mas eu tenho 23 anos, daqui 10 anos eu vou estar com 33 anos. Se eu começar agora e fizer uma palestra horrível, quando eu estiver com 33 anos, daqui 10 anos, eu vou estar 1%, um pouquinho melhor. E é assim a caminhada da evolução. E aí isso ficou matutando na minha cabeça, matutando, e todo dia eu ia embora pensando nisso, e eu não sossegava. Mas por que eu não faço? Por que eu não faço? E eu não vou fazer, eu falava comigo mesmo. E aí uma voz, não, vai sim, vai fazer. Eu não. Aí eu fui falar alguma coisa com minha mãe, e ela, por que você não vai? Por nada. E aí veio na minha cabeça para ir mesmo, e eu escolhi o tema que também veio aleatoriamente. Eita, confusão. E aí veio na minha cabeça, por que eu não vou fazer um assunto que é super relevante pelo ano que a gente está, falar da mulher, trazer isso, e coincidiu de cair com o mês de conscientização do câncer de mama, que é uma coisa voltada para as mulheres também. E aí eu escolhi falar de Amélie, que foi a esposa de Kardec. Se hoje eu posso estar aqui falando de espiritismo, foi graças a ela também, porque tudo que ela fez depois que Kardec faleceu, ela que trouxe e continuou tocando os trabalhos espíritas. Mas antes de levar para o lado de Amélie, antes de começar a falar dela, eu tenho que plantar o terreno. A história da mulher, hoje mesmo eu estava conversando com minha tia, quando eu fui fazer meu slide, né, eu estava tão preocupada com o campeonato de CrossFit que eu participei ontem, e como boa brasileira, mas antes de tudo, deixa eu falar, minha professora de redação está bem ali, gente, isso me dá um negócio que quando eu sento na beira dela, eu fico nervosa e começo a falar tudo errado. Mas vocês que são espíritas, evoluídos, ninguém aqui vai me julgar, tenho certeza disso. E o dono da língua é o falante, então se eu falar errado aqui, não tem problema, não vou ficar me cobrando, tá tudo certo. Antes de falar de Amélie, eu tenho que plantar o terreno. E eu estava conversando com minha tia hoje, na casa dela, que eu deixei para fazer esse slide aqui de última hora, porque eu estava focada no meu campeonato de CrossFit ontem, e aí eu fui lá fazer. E quando eu estava conversando com a tia Patrícia na mesa, e Noah brincando, uma loucura, eu conversando com ela, eu pensei assim, eu comentei com ela.
quanto tempo essa palavra, essa parábola da Bíblia, de Provérbios, é tão maravilhoso o que fala da mulher em Provérbios, não a mulher como uma vítima, não a mulher como menos, mas como igual, uma coisa muito equilibrada entre o sexo feminino e o sexo masculino, não focando na superficialidade das coisas femininas, essas coisas assim, focava especialmente nas virtudes femininas, a virtude de trabalhar, a virtude de educar, coisas que já vinham sendo faladas na mulher de Provérbios. E aí eu estava conversando com minha tia hoje e eu cheguei à conclusão. Por quê, né? Porque tá me dando nervoso igual eu senti ontem. Gente, não é minha culpa, tá? É o sistema nervoso, tem que botar na minha cabeça. O sistema nervoso de luta ou fuga tá aqui uma confusão. Mas daqui a 15 minutos vai melhorar, porque alivia, a adrenalina alivia do corpo. Eu conversando com minha tia hoje, e aí eu falando assim, por que, né? Igreja católica e tal, não sei o quê. E eles deturparam tudo que falava na Bíblia sobre a mulher de Provérbios. E botaram a mulher na fogueira, e vai a mulher para lá, e apagaram um monte de conhecimentos. E a mulher muitas vezes era taxada como bruxa, quando tinha às vezes um conhecimento a mais, quando dominava alquimia, a mulher ia lá e alguém podia denunciar e não era nem considerada cidadã. Nós aqui do Brasil, nós mulheres, viemos a ser consideradas cidadãs em 1932, com Getúlio Vargas aqui. Não porque ele era, olha, um ótimo homem, maravilhoso. Foi um direito conquistado, já era o que estava acontecendo no mundo inteiro, não foi ele que cedeu, era uma coisa que já estava prevista, e aí sim passamos a votar, passamos a poder votar, com a ajuda do marido. Com a ajuda não, com o marido indo junto para que pudéssemos votar. Então, é uma emancipação muito tardia o que aconteceu. E aí hoje, conversando com a minha tia, eu falei assim, gente, eles deturparam tudo que falava na Bíblia sobre a mulher, uma coisa linda, falava sobre trabalho, a mulher empreendedora, tudo mais foi deturpado. Aí minha tia falou, realmente foi mesmo. Mas não foi só a galera da época que deturpou isso. As pessoas não tinham acesso ao conhecimento. As pessoas não tinham, elas não conseguiam ler a Bíblia. A gente estava conversando sobre isso. A Bíblia era feita não era traduzida na língua, ela era escrita em latim, e pouquíssimas pessoas, eram as pessoas do clero que tinham acesso a isso. Então, o conhecimento foi muito privado. E por muitos anos, o conhecimento da mulher também foi privado. E tem um sociólogo muito interessante, o Theodor Adorno, que ele fala que o conhecimento é uma ferramenta emancipatória ao indivíduo, capaz de livrá-lo da falta de visão crítica a respeito de si mesmo. E não é uma frase que eu decorei para trazer para cá, não, gente. É uma frase que eu uso o tempo inteiro nas minhas redações. Tá lá, vou falar de alguém e falo de Theodor Adorno. Porque, para mim, isso se encaixa com quase todos os problemas que nós temos enquanto sociedade. Vem da educação. E a Meli foi uma mulher que lutou muito pela educação ao lado do seu marido, porque era um educador e ela também era uma educadora. Então eles lutaram muito pelo direito, tanto da mulher entrar numa universidade, ela foi uma das primeiras em Paris a poder frequentar uma universidade, tanto das pessoas, dos mais vulneráveis economicamente. E por muito tempo foi deturpado isso, né? A mulher, através a mulher de Provérbios, foi muito tempo deturpado, porque as pessoas não tinham acesso àquilo ali, as pessoas não podiam ler. Aí depois que veio Martinho Lutero, com as 95 teses dele que ele colocou lá, ele traduziu, mas ainda assim é um assunto que ficou de lado. Ninguém voltou para dar um novo significado àquilo. E aí continuou, pode passar. Então aí aqui está falando da mulher de Provérbios. Aí no Espiritismo. Esse assunto é delicado porque tem gente que diz que não, tem umas pessoas, às vezes assim, não, eu não aceito ter vindo como mulher, nem. Às vezes alguns homens falam, se você chegar para alguns homens e falar assim, você em outra vida pode ter vindo como mulher também. E vice-versa, ou a mulher pode ter vindo como homem. É delicado falar isso para as pessoas. As pessoas, não, eu vim como mulher? Jamais.
Mas é isso, gente, o espírito ele não tem sexo. Nós estamos aqui enquanto homens e enquanto mulheres, através dessa dualidade que existe na vida, no universo, tudo é dual. Nós estamos aqui enquanto espíritos para aprender numa experiência feminina e numa experiência masculina. E Kardec o tempo inteiro ele briga por isso. Na revista espírita, que eu vou colocar aqui, vê se você acha aí, fazendo favor. Na revista espírita, quando Kardec fala... Pode passar. Isso aí. Kardec ele traz um assunto, olha só, gente, 1866. Kardec traz um assunto polêmico demais para a época, porque na época a mulher não era vista, a mulher era coisificada, não era vista como um ser humano, como cidadão. E ele traz isso aqui muito à frente, né, muito revolucionário, à frente da época dele, que a mulher era o pilar moral da humanidade. Isso é pesado de falar, né? A mulher como pilar moral da humanidade. Logo a mulher. Eu até falei isso para umas pessoas uma vez num assunto e as pessoas me questionaram, mas a mulher, tem mulheres que fazem tantas escolhas erradas, não sei o que lá. Realmente, ser humano faz escolhas erradas, como qualquer um. Mas agora eu estava contando aqui, antes de começar, quantas mulheres tinham aqui na casa espírita. Já passou de 20, porque chegava mulher, e eu perdi a conta. E homens tem 8 homens. Se não chegou nenhum a mais, tem 8. E mulheres já passaram de 20. E aí eu fico assim, gente, a mulher tem isso mesmo, né? Essa busca da espiritualidade, a busca do trabalho. E Kátia tá ali balançando a cabeça, e eu lembrei, né? Eu lembrei da força feminina, porque numa conversa que eu tive com ela, e ela estava falando que na pandemia, ela sozinha, ela estava fazendo comida sozinha para distribuir para os moradores de rua. E olha o tamanhozinho dela, desse tamanhozinho assim. Quando ela falou isso, me marcou, porque eu pensei assim, caramba, a força feminina é sinistra, né? A mulher sozinha, desse tamanhozinho aqui, cozinhando durante a pandemia para distribuir para os moradores de rua, para as pessoas em situação de vulnerabilidade econômica. E aí eu fiquei abismada com isso. E aí eu falei assim, realmente Kardec não estava errado quando ele colocou a mulher como isso. Isso é uma visão que eu estou dando, da minha opinião, mas agora opinião de fatos. Desde que o mundo é mundo, a mulher sempre ficou responsável pelo lar, por diversos fatores. Nas tribos de povos originários, por exemplo, no Brasil, as mulheres ficavam responsáveis pela agricultura, porque os indígenas, os povos originários aqui brasileiros, algumas tribos, grande parte das tribos, eles entravam em guerras entre tribos, em guerra com outros povos. E eles caçavam e entravam em guerra, só os homens iam para a guerra e as mulheres tomavam conta da agricultura, porque as mulheres eram vistas como ciclos, e ciclos combinam demais com a agricultura. E aí elas ficavam e os homens iam como forma de proteção do útero. Proteção do útero porque gera a criança, porque carrega a criança 9 meses. E eu achei lindo isso, porque uma grande parte do Ocidente não via isso da mulher. Via a mulher como inferior, então por isso que você vai ficar aqui dentro de casa e tal, e isso aqui. Aí... eu falo sem parar, né? Nem respiro. E quando Kardec ele traz isso, da mulher responsável pela educação moral e tal, e eu falo para vocês, se realmente tem mais mulher aqui na casa espírita, vocês podem entender isso como uma opinião minha, tá? A Luana está dizendo que tem mais mulher na casa espírita, por isso que Kardec falou isso, blá blá blá. Mas não é, olhando por fatos e pela história da humanidade, as mulheres sempre ficaram responsáveis pelo lar. Isso é uma coisa maravilhosa, a gente tem que dar valor ao trabalho da mulher, de dentro de casa. Que grande parte da humanidade foi feita pelas mulheres. E quando ele traz isso, é porque quando os homens, os maridos saíam para trabalhar, não em todas as famílias, porque as famílias, por exemplo, os camponeses, as famílias que tinham vulnerabilidade econômica, a mulher sempre trabalhou. Uma das coisas que eu vi muitas críticas a Simone de Beauvoir
a mãe do feminismo, é que ela fala, o jeito que ela fala como se a mulher, ela faz uma ofensa às mulheres burguesas, que as mulheres burguesas não trabalhavam. Mas ela esquece que a mulher camponesa, as mulheres que eram mais pobres, sempre trabalharam, fazendo roupa, cuidando da agricultura, mão de obra, era mão de obra. E naquela época tinha essa cultura de ter muito filho, essas coisas, por causa da mão de obra. Era muito mais rural do que urbanizado. E com o advento da globalização, com isso da Revolução Industrial, que a mulher foi tomando espaço nas fábricas, aconteceu a Primeira Grande Guerra, que as mulheres foram tomando o mercado de trabalho, mesmo assim sem ter os mesmos direitos, sem poder votar, mas trabalhavam. Então elas sempre trabalharam. Mas mesmo assim, em sua grande maioria, tomavam conta do lar. E quando ele diz que é responsável pela educação moral, é porque as mulheres sempre ficaram responsáveis por cuidar das crianças. E você cuidando das crianças, você está formando um indivíduo para a sua vida adulta. Você está responsável pelo indivíduo. Chico Xavier, ele traz isso, que até os 18 anos, o pai e a mãe são responsáveis, em grande parte, pelo que aquela criança faz. E aí, quando morre, passa para outro plano, há sim uma dívida, às vezes pela negligência dos pais, às vezes uma falta de educação que aquele indivíduo não recebeu, em grande parte tudo calculado. E quando Kardec diz isso sobre a educação, é um fato que as mulheres sempre ficaram responsáveis pelas crianças, na formação do indivíduo, isso traz como, tipo assim, você como mãe, cuidadora e cuidando de uma criança, você tem ali nas suas mãos um diamante que pode vir uma geração e fazer algo diferente para o mundo. E aí ele traz isso na Revista Espírita em 1866. Olha só, a gente está falando de 1866. A mulher só passou a votar no Brasil em 1932. 1932, com o marido muito junto, ou seja, muito antes. O cara era um revolucionário. E agora eu vou entrar na mulher dele. Eu vou olhar a hora aqui porque eu não enxergo nada. O bom é que eu tenho 1,5 em cada olho e eu não enxergo nada. O bom é que eu vejo tudo embaçado no rosto de todo mundo, não estou vendo a expressão facial de ninguém e também não vejo a hora. Mas eu me recuso a usar óculos. Gente, eu vou operar, detesto usar óculos, uso obrigada. Amélie, filha única de um pai super revolucionário. Quando eu falo revolucionário, em grande parte, tem coisas que as pessoas falam assim, fulano é revolucionário. Fulano é revolucionário, bota a camisa de fulano, não sei o quê. Eu acho que isso aí é uma grande besteira. Para mim, quando a pessoa fala em revolução, essa é uma das maiores formas de revolução, a educação. Porque é ela que liberta o indivíduo, como diz Teodoro Adorno. E nós, como espíritas, nós entendemos que a nossa fé é raciocinada, ela é pensada. Nós paramos, nós estudamos, nós debatemos e chegamos a uma conclusão que nos emancipa. E isso eles brigaram desde o início, pela educação. E ela como pilar, porque filha de um pai que também lutava pela educação da filha em uma época que não se podia frequentar a universidade, mulheres. Em Pestalozzi, onde ela conheceu Kardec, onde Kardec estudava também, ela foi a primeira mulher a frequentar. Junto com o pai, brigando, eles moravam numa cidadezinha de interior e mudaram para Paris. E lá, junto com o pai dela, brigando para poder ter acesso ao conhecimento. Olha que engraçado, hoje a gente tem preguiça de estudar, hoje a gente tem preguiça de ir para uma faculdade, para uma escola. E nessa época as mulheres tinham que brigar. Olha, eu quero estudar, pelo amor de Deus. Hoje eu estou brigando para não estudar, pelo amor de Deus, não quero estudar, não aguento mais. Quero que acabe logo, estou surtando. Aí eu fico pensando, né? Eu escolhi estudar para medicina, eu escolhi vir aqui, eu escolhi estar ontem no campeonato de crossfit, tudo que nada fácil, né? E antigamente para as mulheres que brigavam, hoje eu estou brigando para parar, não aguento mais. Isso eu falei já. Ela foi matriculada no colégio, o mesmo colégio de Kardec.
E a Amélie era poliglota, junto com Kardec. Kardec falava vários idiomas e ela falava também. E olha que interessante, não está aqui, mas a Amélie se casou aos 30 e poucos anos, o que era muito mal visto na época, uma mulher casada com essa idade. As meninas se casavam com 13, 14 anos, eram obrigadas a casar. E a Amélie se casou bem tarde, em 1800 e bolinhas. Ela se casou junto com o Kardec, que era um pouco mais velho que ela, numa época que a menina tinha que casar aos 13 anos. Hoje é abominável, né? Você escuta falar que a menina casou com 13 anos, 15 anos, você acha horrível. Por quê que a gente acha horrível? Porque a menina tem que estar na escola, ela tem que receber acesso à educação. Quando a gente vê isso aqui, eram as 3 oportunidades que a mulher tinha na época: casar, virar freira, ou permanecer solteira, viúva e ser excluída da sociedade. Coisa que hoje em dia a gente nem escuta falar. Hoje em dia, o feminismo traz muito dessas pautas, né? Hoje em dia. Eu gosto de atribuir mais as vitórias femininas, não ao feminismo. Eu particularmente atribuo a vitória feminina quando elas começaram a entrar, a partir da globalização, quando a mulher começa a entrar no mercado de trabalho, quando tem a grande guerra que elas vêm, a gente começa a adquirir nossos direitos. Você começa a trabalhar e às vezes não aceitar o que era imposto, porque você trabalha, você tem seu próprio dinheiro, coisa que não era permitido na época, apesar das mulheres mais pobres sempre terem trabalhado. Aos 30 anos de idade, ela ainda não era casada com Kardec, e ela publica seu primeiro livro, que está lá na Biblioteca da França. Eu procurei ele em todo lugar para me ler, para me poder trazer, só que eu não encontrei, só tem lá mesmo. O exemplar dele só tem lá. Não tem biblioteca digital nem ponto nenhum. Os contos. Entre outras coisas, porque ela era artista e escritora, poliglota. O encontro. Ela e Kardec. Então, gente, quando eles se conheceram, foi a sintonia que bateu logo de cara, porque já era algo que vinha planejado de outras vidas também, né? Já vinha planejado lá no plano espiritual. Vocês vão vir com a missão de trazer o espiritismo, vocês dois, Amélie e Kardec. Hoje se fala muito pouco em Amélie, eu mesma nunca tinha ouvido falar. Até ano passado, quando eu estava escutando o podcast Espiritismo Simples, que é um podcast que eu gosto muito, e ele falou assim, gente, ele traz a vida de Kardec e aí ele fala que nós devemos muito a Gabi. Eu fiquei, quem é Gabi, gente? Quem que é Gabi? Quem que é essa mulher? E aí quando eu fui pesquisar, o nome dela não era Gabi. Eu pesquisava o tempo todo, Gabriela, e depois eu descobri que era ela. E eu falei, caramba, que interessante. A mulher, depois que Kardec faleceu, ela sustentou o espiritismo pra gente ter o que a gente tem hoje. Ela sustentou. E a gente fala tão pouco nela, a gente escuta falar tão pouco nela nas casas espíritas. Eu mesmo fui nascida e criada na casa espírita, eu nunca tinha ouvido falar, eu ouvi falar no passado. Eu indo lá pro AP, eu ia todo dia ouvindo podcast de Espiritismo Simples. E um dia ele falou, e eu fiquei, quem é essa mulher? Quem é Gabriela? Ele falava Gabi. E eu fiquei procurando Gabi, aí depois eu vi, aí eu ficava chamando a mulher de Amélia. Amélia. Aí depois eu vi que era Amélie, não era Amélia. Deixa eu ver aqui. Amélia em português. Olha que gracinha, o encontro deles era um encontro de almas afins. Com certeza, né, gente? Ao lado de um grande homem há uma grande mulher. Tem um ditado que fala assim, por trás de um grande homem há uma grande mulher. Se a gente corrigir essa frase, ao lado de um grande homem como Kardec, só podia ser Amélie mesmo, né? Imagina, se um homem lá codificando o espiritismo, trazendo um ato revolucionário para as pessoas na época em que o catolicismo lá dominava. Imagina se ele tem uma mulher que fica no saco com o pé dele, não vai não, eu odeio espiritismo, não se envolve com essas coisas, não, e atrapalhando a obra dele. Muito pelo contrário. Kardec estava tendo problemas na escola em que ele dava aula, e por um tempo eles ficaram em crise financeira. E a Amélie assumiu a frente da situação naquela época, porque ela já era poliglota, ela já dava aula, e ela assumiu e falou assim, não, você fica aqui cuidando disso aqui, do espiritismo, vamos trazer o espiritismo. Já era uma missão do casal,
já era uma missão. Você fica aqui cuidando do espiritismo e eu vou trabalhar para trazer o sustento pra gente e ajudar as pessoas que eles ajudavam na época, porque eles praticavam muita caridade. Então ela foi uma grande base, a mãe do espiritismo, né? A mãe, pra gente ter o que a gente tem hoje. Pra mim estar aqui falando do espiritismo pra vocês e vocês me ouvindo através desse código maravilhoso que é a língua portuguesa, é porque ela também sustentou o espiritismo. E é tão pouco falado por nós, né? A gente nem lembra quem que era a Amélie. A gente fala muito. Claro, e a gente tem que falar muito do Kardec mesmo, porque ele foi a elite mesmo. Hoje a gente fala dele, hoje a gente fala do espiritismo, porque ele aceitou a missão de vir trazer essa doutrina maravilhosa ao lado de uma grande mulher, que foi a Amélie. Gente, eu tô falando rápido. Tá muito bom. Tá ótimo. Tá ótimo. Aí aqui tá contando, né, um slide aqui, contando o que ela fez. Ah, isso aqui é uma curiosidade que eu vi. Porque eu achava que eles não tinham tido filhos. Kardec e Amélie, eles tiveram. E ela ficou pouco tempo, ficou acho que 4 anos. Não sei se esse slide tá certo não. Foi 8? Não. Ela desencarnou com 8 anos, mas eles adotaram ela com 4. E ela ficou 4 anos com eles. Foi depois do falecimento dela que eles vieram com a doutrina espírita. Com certeza pelo sofrimento da perda de um filho, ela tinha 4 anos e eles já eram um casal em grande sintonia, engajado com a caridade, com a educação. E a educação transforma o indivíduo mesmo. Eles eram ligados, ela lutava pelo direito de estudar. E a educação molda o indivíduo. Então eles já tinham essa grande missão, essa evolução moral, né, para vir codificar. Com certeza eles tinham uma grande evolução moral para poder vir codificar o espiritismo, tanto Amélie quanto Kardec. Mas chegando aqui, eles praticavam a caridade e adotaram essa menina, dos 4 a 8 anos. E aí depois do falecimento dela, uma curiosidade que eu particularmente não sabia, não sei se vocês já ouviram falar disso, ela faleceu. Olha que legal isso aqui. Quando tinha as reuniões espíritas, eles se reuniam para ver, né? Analisar as obras, porque ela era artista, além de escritora e professora, ela também era artista. E tem obra dela lá na França, assim como obras literárias e obras que ela pintou mesmo. Eu. Ixi, são 8h30. Mas então eu vou voltar e vou falar. Mas o papel da mulher é muito importante mesmo, gente. Eu tinha planejado, só que eu falo muito rápido, né? E eu tinha planejado, vai dar tempo, vai fazer super certo. Se não der, eu vou falar de outra coisa. Vou falar do papel feminino, vou trazer o papel feminino. E esse é um mês de conscientização do câncer de mama. Então eu vou abrir com isso e depois eu falo de outra coisa. A conscientização do câncer de mama, graças a Deus, a maioria aqui é mulher. E aí, o que a medicina diz? O Ministério da Saúde diz. A mulher, a partir dos 40 anos, ela tem que começar a fazer exame todo mês. Só que se ela tem histórico na família, de outras mulheres, é a partir dos 35. E aí eu li, né, nas entrelinhas, uma coisa muito interessante. A partir dos 20 anos, a mulher tem que estar, não é fazer exame, mas ela após a menstruação, ela tem que estar sempre prestando atenção nos sinais do corpo dela, sempre observando o corpo dela, caso tenha alguma alteração. E falando do mês de conscientização do câncer de mama, o Espiritismo tem uma visão engrandecedora sobre isso. Que a medicina anda junto, a ciência anda junto com a espiritualidade. E o ato de você se prevenir, o ato de você ir fazer os exames preventivos, é um ato de amor próprio, é um ato de amor ao seu corpo, ao seu templo que recebe o seu espírito. Tem muitas religiões que falam que não é certo e negam a ciência. O Espiritismo não. O Espiritismo, junto com a ciência, fala, incentiva a mulher a fazer sempre o exame para cuidar do templo que nos foi fornecido. Então, fica aí um alerta para as mulheres, 40 mais, 35 mais se já tiveram histórico na família, e as mulheres de 20 anos para cima estão sempre observando o seu corpo, porque autoconhecimento é tudo. Assim como Sócrates falou, conheça-te a ti mesmo. E é verdade.
Se a gente conhece nós mesmos, nós podemos observar nossos defeitos, nossas qualidades, virtudes, tentar sempre buscar evolução. Isso que o Espiritismo prega. No filme Matrix também, tá, gente? No filme Matrix, que é um dos meus filmes preferidos, não sei se todo mundo, se alguém aqui já viu? Já viu? Professor de filosofia adora passar o filme Matrix, né? E esses dias meu professor de filosofia estava falando do Matrix, porque o Matrix é baseado na caverna de Platão, que é maravilhoso, que a gente traz isso para o Espiritismo também, a caverna de Platão. Para você conseguir sair da caverna, conseguir pensar. E meu professor de filosofia estava falando e o pessoal nem prestando atenção. Ah, não sei o que, professor de filosofia, Matrix. Aí na hora que ele falou, eu falei assim, conheça-te a ti mesmo. Ele deixou passar esse ponto que para mim dos filmes, porque eu sou espírita, foi um dos pontos cruciais do filme. Que quando o Neo entra para falar com o oráculo, que era como se fosse uma espécie de cartomante, passa rapidinho, coisa de 1 segundo, passa a câmera em cima da porta, assim, em cima da porta, 1 segundo, conheça-te a ti mesmo. Eu acho uma gracinha, porque liga com tudo, e até com isso, da questão do câncer de mama, da prevenção, da gente observar sempre o nosso corpo, mesmo que você seja jovem, a partir dos 20 anos, você tem que estar ligado com o que está acontecendo com o seu corpo, como uma forma de cuidado, até mesmo de preservar o espírito. E agora eu vou falar de outra coisa que eu planejei. Eu achei que eu ia demorar mais para falar, mas aí eu pensei assim, se não der tempo, eu não vou falar, mas se der tempo eu vou falar. Por muito tempo a história feminina, eu estava conversando com a minha professora, não sei nem se ela lembra, mas eu falei, Jameli, eu comentei com ela que ela fez grande parte do trabalho para nós espíritas, porque ela sustentou o espiritismo mesmo depois do falecimento de Kardec. E aí ela me deu uma resposta assim, ela falou, muitas mulheres escritoras, às vezes o marido levava o crédito por algo que a esposa escreveu, porque não era visto, não era aceitado na época. Igual muitas pessoas pegavam o Machado de Assis e embranqueciam o Machado de Assis, porque ele era preto e não era aceito na época. E faziam isso com as mulheres também. Às vezes eu podia escrever um livro e falar que era você para a gente poder publicar o livro e a sociedade aceitar o livro, porque foi um homem que escreveu e não uma mulher. E não dizem que o Brasil é o coração do mundo e pátria do Evangelho? Eu queria trazer isso, né? Eu não sabia se ia dar tempo, mas eu falando muito rápido. Quando eles falam que o Brasil é a pátria, é coração do mundo e pátria do Evangelho, eu achei muito bonito porque o Brasil nasceu de uma mãe, nasceu de uma mulher. Assim como a gente fala que a Amélie foi a mãe do Espiritismo, eu falo hoje que a Amélie foi a mãe, Kardec é o pai do Espiritismo, ele codificou, ele lutou na época para que possamos ter o Espiritismo, nós temos a mãe também, que é a Amélie. E o Brasil também. Para quem não sabia, e é uma curiosidade que eu acho muito interessante de trazer, porque a maioria aqui é um público feminino, é que o Brasil nasceu de uma mulher. Dona Leopoldina, que era casada com Dom Pedro I, o Banana. Porque ele era um banana, gente, mas ele era, o trabalho era todo da mulher. Enquanto Dom Pedro estava lá com sua amante, lá em Petrópolis, a mulher estava arquitetando política, ela estava arquitetando a independência do Brasil. Dom Pedro lá preocupado com a amante dele, porque era um casamento não por amor, era um casamento de negócios. Na época acontecia muito, hoje em dia pode até acontecer também, mas graças a Deus, nós como seres humanos estamos evoluindo. Hoje em dia, você, por afinidade que você se relaciona com uma pessoa, se você não gosta da pessoa, não tá bom, você tem o direito de se divorciar. Hoje as mulheres têm o direito, a mulher de antigamente era muito mal vista se divorciasse, em hipótese nenhuma podia acontecer tudo, menos o divórcio. Hoje você tem a escolha, não está tudo perdido, nós temos a escolha de nos relacionarmos com o outro por afinidade, por gostar da pessoa, não por interesse. E o casamento de Dom Pedro com Leopoldina foi um casamento por interesse político. E enquanto ele estava com a sua amante, que era a mulher que ele amava lá em Petrópolis, ela estava arquitetando política. Ela estava arquitetando a independência do Brasil. Então nós nascemos de uma mulher, do pensamento de uma mulher que queria ser rainha, ela queria ser rainha aqui. Então ela arquitetou tudinho com José Bonifácio.
que foi o grande tutor de Dom Pedro II, que não era banana como o pai, era um poliglota, um grande articulador político. Dona Leopoldina, inteligentíssima, fazia o... Intermediava não, ela estava planejando, junto com José Bonifácio, a independência do Brasil, não foi Dom Pedro. Dom Pedro, quando ele está vindo, ele recebe uma carta. Quando ele está vindo lá da casa da amante, ele recebe uma carta de Dona Leopoldina. Porque o pai dele, o Dom João VI, ameaça: se você não fizer isso, nós vamos entrar em guerra com o Brasil. E ela escreve a carta e fala assim: o pomo, está escrito na carta, o pomo está maduro, colham. Escreve para Dom Pedro. Tipo assim, ela quis dizer assim: assina essa merda logo que já está tudo pronto. É só você assinar, a gente manda pro seu pai. Se ele quiser entrar em guerra, a gente vai entrar, mas assina que está tudo certo aqui. A independência está feita. O pomo está maduro, colham. Aprendi com a Abduda, maravilhoso. Aí ele vai dentro de uma loja maçônica, porque ele era maçom, Dom Pedro II era maçom, dentro de uma loja maçônica. É uma curiosidade também, que poucos sabem disso, né? A igreja católica fortíssima na época. Ninguém fala nada, ninguém vai falar nada de Dom Pedro ser maçom. Mas ele era maçom e ele assina a independência que foi feita pela esposa dele. Ou seja, o Brasil nasceu dos pensamentos, das ideias e do planejamento político de uma mulher. E a gente pouco escuta falar disso. Raramente a gente fala disso. Os livros de história trazem pouco disso. Isso é muito interessante, porque assim como a Amélie, até nos dias de hoje, em 2025, a gente escuta falar pouco do papel feminino. Por que a gente escuta falar pouco? Pode falar, Mar. Não, você estava falando das questões da mulher, da época também das escritoras, desse caso que as mulheres, muitos homens assinavam, né? Uhum. Mas até hoje, se a gente ouve falar de escritoras famosas, elas assinam sobre pseudônimos masculinos para conseguir alcançar fama. Para vocês verem. Então, é muito pertinente trazer isso, porque é pouco falado dentro das casas espíritas. Olha que engraçado e triste ao mesmo tempo, porque apesar da maioria aqui ser o público feminino, a gente escuta falar muito pouco disso aqui. Eu, por exemplo, quando eu era criança, meu primeiro contato com a espiritualidade foi no centro budista, quando eu fiz o Tantal junto com a minha avó. Quando minha avó me levou para fazer o Tantal budista junto com ela, foi meu primeiro contato com a espiritualidade. E eu fiquei apaixonada pelo budismo. Tinha um monte de japonês comendo um monte de comida japonesa. Eles fizeram uma mesa de comida japonesa e eu não comia nada daquilo, eu era criança. Mas tinha brócolis, e eu comi muito brócolis. Comi brócolis puro, porque eu estava morrendo de fome. Mas eu fiz o Tantal com a minha avó. E depois disso, eu fui para a casa de oração São Francisco de Assis, com a minha bisavó, que era benzedeira. E depois eu levei a minha mãe e levei a minha avó. Levei as duas. Minha mãe ficou, minha avó saiu e nós duas saímos, né, avó? Minha mãe ficou trabalhando lá durante anos, mais de 10 anos. E eu fui para o terreiro de Umbanda, que não tem muito a ver eles falarem isso, tudo bem. Fiquei 3 anos lá. Quando eu entrei na Estrada de Damasco, eu fiquei mais de 10 anos na Estrada de Damasco. Eu fiz reforma íntima, curso de mediunidade, e nunca ouvi falar disso lá. Nunca ouvi falar de Amélie. E nem em canto nenhum. Nem em canto nenhum. Mas não porque, nossa, tia Jânia não falou de Amélie, que absurdo, nenhum palestrante falou de Amélie. Não, porque a gente é ensinado mesmo a não lembrar disso, dessas figuras. Ensinado assim, nós viemos de uma cultura que é ensinada, é normalizado isso. A gente não fala, não enaltece. A gente dá uma palestra sobre Kardec, mas a gente nem lembra quem que foi a pessoa que deu continuidade ao trabalho e que fez o trabalho junto com ele. Numa época que ele batia na tecla, na Revista Espírita, e também tem no Livro dos Espíritos, eles trazendo da importância da mulher para a educação moral do planeta, e que nós só vamos ser evoluídos como seres humanos quando a gente parar de coisificar as pessoas, a gente parar de coisificar. Quando eu falo coisificar, é o seguinte: você menosprezar uma pessoa, você atribuir ela a um sentimento de coisa. O que as pessoas na época do Brasil colonial faziam com os escravizados? Tratavam como coisas. Ah, não, vamos escravizar mesmo, porque ele é preto, é coisa, ele não sente dor.
é menos que a gente. Aí você começa a objetificar aquela pessoa, aquele ser humano. E isso foi com os escravizados, e isso foi com a mulher também. É uma coisa, a mulher é portadora do pecado inicial, do pecado de Eva lá, ela comeu a fruta e não sei o que lá. E eu conversando com a minha tia, então nós fomos ensinados a isso, de uma cultura que já vem sendo inserida. E, abre aspas, muitas vezes, a gente vindo com um espírito num corpo feminino, um espírito no corpo masculino, nós fomos os que sustentaram essa mentalidade. Porque se você reencarna em uma época como homem, e vamos botar assim, mais ou menos 100 anos depois como mulher, mas você contribui para a mentalidade, para o inconsciente coletivo. Porque uma hora você vem como homem e pratica aquilo, outra hora você vem como mulher e alimenta aquele sistema. E aí depois você vem como homem de novo e pratica aquilo e fica um ciclo, um karma, uma ação que se repete. Então, karma mesmo é uma mentalidade, é uma ação que se repete. O significado da palavra karma é a ação que se repete. Então, a gente fica repetindo isso. Por isso que eu falo, eu tenho meus problemas com o movimento feminista, porque eu acho que a palavra certa para a gente lutar é equidade, não igualdade. Equidade, porque nós somos semelhantes, nós não somos iguais. As minhas demandas são diferentes das de vocês. Então, para a gente conseguir quebrar essa mentalidade, a gente tem que começar a trazer essas figuras, trazer Dona Leopoldina. Eu não sei os defeitos da mulher, se ela era um espírito evoluído ou um espírito pouco evoluído, se na cabeça dela ela só tinha ganância de querer ser rainha do Brasil e ela sabia que ela era casada com um banana, então às vezes ela queria muito trazer isso e ele aceitava, né? Fazer o quê? Ele estava tão preocupado com a amante dele lá que ele estava nem pensando em Brasil, gente. Brasil, quando veio o filho dele sim. O filho dele sim era um moderador, que mandava, desmandava, fechava, não fechava. O cara era inteligentíssimo, criado por José Bonifácio, que era um dos mais intelectuais que já tivemos no passado. Então é muito importante trazer isso. Pode falar, Mano. Não, eu ia falar isso que é engraçado, que eu só fui conhecer sobre através do estudo da palestra, que na minha cabeça eu não sabia que a Kardec era casado. Uhum. Pra você ter ideia. Uhum. Nem imaginava. E é normal pra época também, né, gente? Eu sou uma mulher solteira, mas enfim, porque só fala do trabalho que ele fez e tal, ele exclusivamente como se não tivesse outras pessoas envolvidas. Que é também o que a gente está aprendendo no EJA, né? O Enem do ano passado do ano retrasado, porque eu sou estudante, né, gente? E ano retrasado eu tinha passado em Direito na UFES, eu não quis ir, aí ano passado eu passei de novo, meu odonto na UFES, eu larguei tudo, não quis ir também, mas aí ano retrasado, se eu não me engano, minha professora está aqui para não me deixar mentir sozinha, trouxe o tema de o trabalho de cuidado da mulher, o trabalho de desafios para combater a invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher. Um tema, na hora que eu vi aquilo lá, eu falei assim, meu Deus, ferrou minha cabeça, eu não pensava, meu Deus do céu, o que eu vou escrever aqui? Desafio para combater a invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher? Que loucura! Verdade, o que Kardec traz. O trabalho de cuidado da mulher. Aquela mulher que está dentro de casa, que às vezes tem o seu serviço menosprezado por ser dona de casa, às vezes por cuidar das crianças e tem aquele seu serviço menosprezado, às vezes, hoje em dia, né? Hoje em dia não, a vida toda, né? Porque ela não faz dinheiro, ela é menos que eu posso bater, posso fazer isso. Não é à toa que o Espírito Santo já liderou o número de feminicídio. E graças a Deus, não vou falar isso, nossa, o mundo está acabando, né? Porque tem gente que escuta isso e fala assim, nossa, a gente está perdido. Não, nós estamos evoluindo sim, moralmente. Cada ano que passa, o pessoal fica assim, o mundo está acabando, está cada vez pior, porque a gente só vê violência, você liga na TV, só vê violência. Não, a gente está evoluindo. Se você olhar ao seu redor, quantas mulheres hoje puderam cuidar das suas casas, mas puderam sair e vir aqui para escutar uma palestra de uma outra mulher falando, de uma mulher de 23 anos falando. Foi o que eu falei com vocês. Eu vim fazer essa palestra, não sei se eu pensei, antes de vir eu pensei,
assim como foi no campeonato ontem de CrossFit. Eu pensei, tia Patrícia também está aqui para não me deixar mentir sozinha, porque a minha professora de CrossFit é a irmã dela. E aí eu pensei assim, se eu der... A minha dupla ontem foi uma mulher de 46 anos. Ela é muito minha amiga, e aí a gente bateu o olho, eu e ela falamos assim, vamos fazer dupla no campeonato de CrossFit. Eu tenho 23, ela tem o dobro da minha idade, ela tem 46 anos. E a gente foi um sucesso, a gente arrasou. Foi massa demais, experiência divertida. E o que eu trouxe de ontem, eu senti a mesma adrenalina no começo. E aí o que é engraçado, o sistema nervoso do ser humano é incrível. No início do campeonato eu estava tão nervosa, que ela virou pra mim e falou assim, cara, você é muito ansiosa, imagina quando você engravidar e tiver filho, você não vai aguentar esperar 9 meses. Ela falava no campeonato. E aí hoje eu fiquei a mesma coisa. 5 meses. E aí hoje eu senti essa mesma coisa da adrenalina. E eu pensei, se eu der 20% hoje, se eu conseguir falar 20% hoje do que eu planejei, 10% do que eu planejei, já vai ter sido uma vitória para mim, porque daqui 10 anos, quando eu tiver com 33 anos, era a análise que eu estava fazendo sobre a minha vida, o autoconhecimento, a análise. Daqui a 10 anos, quando eu tiver com 33 anos, eu posso dar uma palestra talvez 50%. Talvez não seja 100%, mas talvez seja 50%, talvez esteja um pouquinho melhor. E Divaldo Franco, a primeira palestra de Divaldo, não querendo me comparar com o Divo, porque ele é maravilhoso, ele é um espírito elevadíssimo, ele deu a primeira palestra dele com 19 anos, ele não tinha estudado nada, a mentora ajudou ele, Joana de Ângeles, e aí eu até falei com a Regina, tomara que alguém me ajude também. Se eu tiver os mesmos méritos que Divaldo, pelo amor de Deus, com certeza não, mas pelo amor de Deus, algum espírito me ajude a falar que na hora que der branco, porque a primeira palestra dele foi assim. E não foi um fiasco, porque Joana de Ângeles estava do lado dele ajudando. E é isso, pessoal. Não, obrigada.